Olá pessoal, mais uma atividade de correção, dessa vez servindo como revisão de matemática. Foi o último trabalho que foi passado, então usei as questões para fazer uma revisão. Probabilidade material estruturado, que é o que a gente vem estudando. A primeira questão diz o seguinte: no lançamento de dois dados perfeitos, qual a probabilidade de que a soma dos resultados obtidos seja igual a 6? Então, eu tenho aqui as opções 1/3, 1/2, 1 sobre 12, 5 sobre 36 e 1/2. Então, a gente vai ver primeiro os casos favoráveis. Quais são as possibilidades de que as somas darem 6? No caso, eu tenho aqui o mais 5, 2 mais 4, 3 mais 3, 4 mais 2 e 5 mais 1. Como são dois dados e os dois têm 6 números, então só vai fazer 6 vezes 6, 36. Então, eu pego os casos favoráveis, que no caso são 1, 2, 3, 4 e 5, sobre os casos possíveis, que são o número 6 multiplicado por ele mesmo, que no caso, porque são dois dados, 36. Então, o resultado é 5 sobre 36, o item D. Questão 2. Em uma urna existem bolas enumeradas de 1 a 15. Qualquer uma delas possui a mesma chance de ser retirada. Determine a probabilidade de ser retirada uma bola com o número nas seguintes condições: par. Então, eu tenho aqui as alternativas: A 1/2, a B 1/3, a C 1 sobre 15. Essa D eu percebi agora, certo? Que ainda dá para dividir, no caso, por 5. 5 dividido para 5 seria 1 e 15 por 5 seria 3, ficaria 1/3. Então, eu teria que trocar por outra opção, porque aqui já tem 1/3. Mas como não é a resposta correta, o item correto, vai ficar assim mesmo, certo? E 7 sobre 15. No caso aqui, eu peguei os números pares. Quais são os números pares de 1 a 15? 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14, certo? Então, eu vou contar os casos favoráveis, que no caso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sobre os casos possíveis, porque são 15 números. Então, a resposta correta é 7 sobre 15. Então, a opção, o item E. Questão 3. Em uma caixa há 50 bolas numeradas de 1 a 50. Uma bola é extraída ao acaso da caixa e seu número é observado. A probabilidade de um número ser um quadrado perfeito são... No caso, o quadrado perfeito aqui, o que quer dizer quadrado perfeito? O que quer dizer números quadrados perfeitos? São números que possuem raiz quadrada exata, certo? Então, eu tenho aqui as opções: A, 1 sobre 50, 2 sobre 50, 3 sobre 50, 5 sobre 50 e E, 7 sobre 50. Eu tenho aqui os números de 1 a 50, quadrados perfeitos, certo? E quais são esses números? 1. Por que 1? Porque a raiz de 1 é 1. Por que 4? Porque a raiz de 4 é 2. Não é 2,3 alguma coisa, entendeu? Quadrado perfeito é isso, quando é a raiz exatamente exata. Tem aqui o número 3, a raiz de 9 é 3. Tem o número 16, a raiz de 16 é 4. A raiz de 25 é 5, a raiz de 36 é 6 e a raiz 49, que é 7, né? Então, esses são os quadrados perfeitos até 50. Então, no caso, a quantidade de números aqui é 7, que são os casos favoráveis, e 50, que são os casos possíveis. Então, o item correto é 7 sobre 50, o item E. Questão 4. Qual a definição de probabilidade? É um ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas. E aqui eu tenho um exemplo. Podemos saber desde a chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda, que alguns exemplos que a gente já viu, até a chance de um erro em pesquisas. Questão 5. Qual é a probabilidade de, no lançamento de 3 moedas, obtermos cara em todos os resultados? Então, a opção A, 1/2, a opção B, 1/3, a opção C, 1/5 e a opção D, 1/6. A opção E, 1/8. São 3 moedas, então vou fazer 3 multiplicações para mim chegar nos casos favoráveis e casos possíveis. Aqui é 1/2 porque 1, o caso favorável. No caso, só ele quer saber cara, né? Se vai dar cara. E por que sobre 2? Porque tem duas opções, cara e coroa. Então, multiplicando aqui as 3 moedas, 1/2, porque todas elas têm a mesma chance,
Multiplicação de fração, multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. 1 vezes 1 é 1, vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, dá 1/8. 1 é o caso favorável e 8 são casos possíveis. Então, a opção correta é o item E. Questão 6. Um produtor de cinema fez um documentário sobre os mistérios da natureza, composto por 60 curtas-metragens de 8 minutos cada. Se ele utilizasse curta-metragens com duração de 3 minutos, quantos comporiam um documentário? Tenho aqui as opções: o item A 23, o item B 60, o item C 90, o item D 160 e o item E 260. Primeiro vou multiplicar, né, o do início, 60 vezes 8, que dá 480, e depois vou pegar o resultado de 480 e dividir por 3, que é o que ele quer saber. 480 dividido por 3, eu vou encontrar um número que multiplicado, certo, por 3 dê próximo ou dê igual a 4. No caso é 1. 3 vezes 1, 3. Subtrai 4 menos 3, 1. Baixa o próximo número, que é 8, fica 18. Qual o número que se eu multiplicar por 3 vai chegar próximo ou vai dar igual a 18? No caso, 6. 6 vezes 3, 18. 18 menos 18, 0. Esse 0 aqui, certo, que estava no dividendo, vai passar para o quociente. Então, o resultado é 160, o item D. Questão 7. Juliana queria comprar um pedaço de tecido para fazer um vestido. Como não tinha fita métrica, ela fez a medida da quantidade de tecido de que precisava usando seu palmo e obteve 7 palmos. Se o palmo de Juliana tem 18 centímetros, a medida do tecido de que ela precisava é: opções A, 25, B, 76 centímetros, item C, 106 centímetros, item D, 108 centímetros ou item E, 126. Aqui é muito simples. Só é você pegar 18 e multiplicar por 7. Então, 7 vezes 8, 56. Bota o 6, vai 5. 7 vezes 1, 7 com 5, 12. 126. No caso, o item é 126 centímetros. Questão 8. Carla foi com mais 4 amigas a uma pizzaria e comeram uma pizza que custou 50 e outra pizza que custou 30 reais. Para beber, cada menina pediu 2 copos de refrigerante. Cada copo de refrigerante custou 5 reais. Sabendo que Carla e suas amigas dividiram a conta igualmente, qual foi o valor pago por cada uma delas? As opções: A, 21 reais, item B, 26, item C, 31, item D, 40 ou item E, 130. No caso, foram 2 pizzas, uma de 50 e outra de 30, dá igual a 80. No caso, são 5 pessoas. Cada uma delas foram 2 copos de refrigerante, então é igual a 10. Então, eu vou pegar 5 pessoas vezes 10, que foi o que deu o valor do total do refrigerante, que foram 2 copos cada um, 5 reais. Então, dá igual a 10. Soma total, 80 reais da pizza, mais 50 reais do refrigerante, deu igual a 130. Agora divide 130 por 5, porque foram 5 pessoas. Foram Carla e mais 4 amigas. Então, 130 dividido por 5. Qual o valor que eu vou multiplicar por 5 que vai chegar perto de 13? Por que não de 1? Porque o dividendo, no caso aqui, é menor que 5, que é menor que o divisor. Então, eu tenho que pegar os dois números aqui. Então, 13, né? 5 vezes 2 dá 10. 13 menos 10, 3. Baixa o próximo número, que é 0. Qual o número que se eu multiplicar por 5 vai dar 30? No caso, 6. 6 vezes 5, 30. Zerou, o resultado foi igual a 26, o item B.